Olá, alunos! Vamos dar continuidade à nossa aula 4, onde a gente já falou de juros. Por que os juros é tão importante nos investimentos? Espero que vocês tenham entendido bem. Eu tentei evitar ao máximo a utilização de jargões, né? Eu falei mais sobre parte prática da política monetária, que são as moedas em circulação, que interfere totalmente aí na bolsa de valores e no mercado de renda variável. A política cambial também interfere demais, e eu quero trazer a vocês agora a continuação para explicar com calma por que o dólar é tão importante todo o seu monitoramento. Mas antes, só um recado, está para ir para o ar a página do nosso encontro, do nosso evento, o evento com as palestras e a festa. Então você tem lá modalmais.com.br /o grande encontro. E aí seria importante todo aluno e aluna confirmar presença com nome, e-mail e CPF aqui bem no início da página. Vocês pediram, o Modal atendeu, a diretoria fez a possibilidade sim de acompanhante convidado. Você clica aqui no verde para ter as informações como fazer aí a compra do convite do convidado. Pessoal, serão um número limitado de acompanhantes. O evento tem um porte grande, com comida e bebida à vontade, já logo depois das palestras, na festa. Então o valor marginal não é pequeno, porque é tudo à vontade. Os alunos não vão pagar nada, mas tem que preencher aqui do lado esquerdo nome, e-mail, CPF. E quem quer o convite, né, levar alguém, algum convidado ou convidada, tem que clicar aqui no verde e pedir o link da compra, tá ok? Tem as informações de alguns palestrantes. Você tem o vídeo, como foi o evento anterior, o cronograma e o endereço, tá bom? Então, aluno, aluna, confirme presença, por gentileza, com teus dados. Quem quer levar alguém já faz logo a aquisição, porque é um número limitado, e o endereço está aqui. O evento ele fica mais perto da Vila Mariana, Jabaquara, mas vai ser um final de semana de feriado prolongado, a cidade vai estar mais tranquila. Se você está em hotel perto do Modal, Itaim, Brooklyn, você não está distante do evento, deve dar aí uns 20 minutos de Uber, então também não é nada muito longe. Bem perto do evento não tem algum hotel bacana, falar dá para ir a pé. Mas, se você quiser ficar próximo, região do Paraíso, Vila Mariana é relativamente próxima a essas regiões do evento, tá ok? É um pavilhão lindo, novinho. Os grandes eventos de São Paulo todos estão se deslocando para o São Paulo Expo. Você passa a Bandeirantes, avenida, não é estrada, a Avenida dos Bandeirantes, comecinho da Imigrantes, você anda 1 quilômetro já está no evento, é bem pertinho, pertinho do Jabaquara, Vila Mariana, bairro da Saúde. Então é um local bem bonito, é um centro de exposições maravilhoso que a gente vai ter total liberdade para montar um grande encontro com todos vocês, tá ok? Vamos à continuação da aula 4 agora? Então vamos, pessoal. É, taxa de câmbio. O que seria a taxa de câmbio? Segundo a definição do Banco Central, é justamente o preço de uma moeda estrangeira, medido em unidades, em frações de centavos frente ao real. Então, quando o dólar, que é a principal moeda mundial, o dólar norte-americano, quando ele sobe, ele tem uma apreciação frente a quem? Ao real, uma paridade. Então o real desvaloriza por uma apreciação do dólar. Se o dólar cai, é porque o real está tendo uma apreciação, uma valorização. Ou seja, câmbio é o custo do real frente ao dólar, do real frente ao euro, né? Essa paridade cambial, essa relação de uma moeda contra outra. E o governo, na sua política cambial, ele tem quatro tipos de regime, quatro regimes cambiais. Tem quatro tipos de diferentes regimes. Os principais fatores que interferem na precificação de uma taxa, né, é o comércio de bens e serviços, nossas exportações, nossas importações e o fluxo de capital.
quando a Selic estava bem elevada, entrava bastante dinheiro do investidor estrangeiro para investir na nossa renda fixa que pagava bastante. Né? Eu mostrei que chegou a 45% a nossa taxa Selic. Então entrava muito dólar e aí ele investe em real. Entra dólar, ele tem que investir em real, ele vende dólar. Então ele vende o dólar. Quando você vende muito um produto, cai o preço. Então nós tínhamos um fluxo de entrada de moeda estrangeira que ajudava o nosso câmbio. Com a Selic em queda, saiu dólar. Eles têm que comprar para sair do país. Então mexeu também com o fluxo aqui do nosso câmbio. Mas eu vou falar daqui a pouquinho por que interfere diretamente na bolsa. Vamos apresentar quais são os 4 tipos de regime. Quais são os 4 regimes cambiais? Primeiro é o câmbio fixo, que trava uma moeda, né? Então, trava. A gente teve a unidade real de valor na implantação do Plano Real, que travou 1 para 1. Se travar definitivamente, como ficou muito famoso na China, como ficou famoso na Argentina, você trava a moeda, mas com isso pode gerar uma crise. Aconteceu uma crise feia na Argentina. É muito já ultrapassado o regime fixo, tá ok? Por quê? Como que um governo ele vai travar? Ele usa suas reservas internacionais para mexer nesse fluxo. E aí, perdendo reserva internacional, o país pode entrar numa crise e ter que recorrer ao FMI. Então, é um regime não mais utilizado. Ele não tem mais reserva, ele tem que declarar uma moratória da dívida externa, ele recorre ao FMI. O Brasil chegou a recorrer ao FMI décadas atrás, ficou bem famoso isso. Então, é um regime não mais utilizado. Depois, o Plano Real, ele recorreu ao regime de bandas cambiais. O dólar vai ficar aí entre 1 e 1,20, entre 1,20 e 1,40, 1,40 e 1,60, porque aí dá mais liberdade ao governo de interferir em alguns momentos para manter a moeda estrangeira em faixas de preço. Então, uma variação do câmbio fixo, estabelecendo aí intervalos para manter a taxa naqueles intervalos. Mas ainda assim, ocorre o risco de perda de reserva, porque o governo tem que manter aquela faixa também interferindo e podendo perder reservas internacionais que ele acumulou. O regime mais utilizado, que é o adotado pelo Brasil, é o câmbio flutuante. O Brasil deixa o câmbio flutuar. Estava 3,70, foi para 4, 4,20, 4,30, mas é chamado de câmbio flutuante sujo. Por que tem esse apelido de câmbio sujo? Porque quando a taxa do câmbio ela explode, o que o governo anuncia? Que ele vai fazer vendas da moeda estrangeira. Ele vai interferir. Ele tenta controlar um pouco a velocidade da alta do dólar. Então ele não consegue mudar a tendência. Está subindo, está subindo. Mas ele apresenta naquela semana algumas vendas que traz uma correção, que faz uma pausa. Por quê? Imagina você um importador. E aí ele não protegeu, ele não travou no mercado futuro com dólar. E aí ele começa a ter um aumento do seu custo, ele importa. Atrapalha muito uma economia, uma velocidade de depreciação do real em demasia. Então o governo ele deixa o câmbio flutuar, mas ele faz algumas intervenções. Então, se você começando a acompanhar no noticiário, e eu mesmo quero municiar vocês cada vez mais aí ao longo do ano no nosso grupo de transmissão, olha pessoal, cuidado que hoje vai ter intervenção do Banco Central. Ele vai entrar vendendo dólar, ele tem algumas
possibilidades de como ele interfere com essa venda, como que ele faz essa venda, depois eu vou explicar melhor, mas ele tem algumas possibilidades de entrar vendendo e segurar uma apreciação do dólar, por consequência uma depreciação aí da moeda norte-americana, ok? Vamos continuar então? Por que não consome tanto as reservas? Porque ele entra vendendo um momento, depois ele pode entrar recomprando. Então, o câmbio flutuante sujo, ele é melhor para um país do que um regime fixo ou um regime de bandas cambiais. Ele deixa o mercado se ajustar um pouco mais. Mas, apesar de não conseguir mudar a tendência, ele tenta amenizar a velocidade com algumas intervenções. Se o dólar começar a derreter no Brasil, ele também não gosta. Também pode, tudo que é muito radical e muito rápido não é bom para uma economia. Então ele vai lá e tenta intervir um pouco. Ele vai comprar dólar para até aumentar a reserva, ter um estoque maior e também amenizar a velocidade daquela direção. E tem o câmbio totalmente livre. Aí não existe qualquer intervenção. O mercado vai sozinho, né? A mão invisível aí do mercado, que é o câmbio livre. São os 4 tipos de regimes cambiais que um governo pode escolher. Pessoal, quais são os fatores em geral que influenciam o câmbio? Eu acho que já é o próximo slide. Liquidez internacional, como é que está o fluxo de dinheiro entre os países, né? Se está tendo crise em países emergentes, está tendo alguma fuga para mercado mais sólido como o norte-americano, ou não, está tudo céu de brigadeiro, e aí está tendo um fluxo para os mercados emergentes, depende aí de cada momento econômico do cenário mundial. Como é que está o cenário econômico de países com forte demanda importadora? Estados Unidos, China. Agora com o corona, a gente tem uma nova realidade. Como é que está o saldo da balança comercial? O Brasil começou a exportar mais ou está exportando menos? Os preços das commodities, como a gente teve um belo boom dos preços das commodities de 2003 a 2007, foi sensacional. Como é que está a taxa de juros? Tanto no Brasil quanto internacional. Se os Estados Unidos estiver com uma tendência de elevação da sua taxa de juros, vai estar tendo uma saída aqui de dólar indo para lá. Vamos supor que os Estados Unidos comece a ter uma queda, um ciclo forte de queda dos juros e o Brasil comece a ter um ciclo de alta dos nossos juros. Os investidores vão querer trazer o dinheiro para cá para deixar numa taxa mais alta. E aí vai estar entrando o dólar aqui no nosso país. O risco país, se a nossa economia melhorar com estabilidade econômica, com estabilidade política, o risco país cai e aí o investidor estrangeiro vai ver o nosso país com uma melhora econômica. Eu vou falar de investment grade daqui a pouquinho nesta aula. E aí, Brasil ganha investment grade, estabilidade política e econômica. Olha, os juros lá caiu, mas ainda está melhor do que alguns outros países envolvidos. E aí começa a retomar um fluxo de entrada de dinheiro fora do país. E aí entra dólar, eles têm que vender para comprar real e fazer um investimento. E aí a gente tem uma apreciação do real, o real sobe, o dólar cai. E eventuais intervenções do Banco Central que mexe com o nosso câmbio, mas de uma forma pontual, no curto prazo. Então o câmbio ele oscila. A gente já vai fazer uma relação direta com a bolsa, mas de uma maneira geral. Quem que você pensa que tem um favorecimento com alta do real, queda do dólar? Que não é o caso agora, né? Mas quando a gente tem um cenário de alta do real, queda do dólar, quem que vocês veem como favorecidos? Os importadores, né? Vamos mudar de slide. Os importadores são favorecidos. Eventuais agências de turismo especializadas em viagens ao exterior. A gente tem algumas, a famosa Teresa Pérez,
tem algumas outras agências, importadores são favorecidos. Por exemplo, algumas montadoras que não fizeram planta aqui no país. E, principalmente, na minha opinião, o controle inflacionário. Porque quando sobe o real, cai o dólar, muitos produtos caem de preço. E aí os seus concorrentes também têm que segurar o preço. Num cenário contrário, que é o atual, o que acontece? Nós temos o quê? Alta do dólar, muitos produtos subindo, que é o contrário desse slide. A gente vê bebidas em alta, alguns carros importados em alta, e aí o mercado doméstico, que é o mercado nacional, ele se vê também no direito de subir o preço. Ou tem muitas peças, né, de carros nacionais que compram peças importadas, tem alguns insumos importados. Então, quando tem uma alta do dólar, pode atrapalhar o controle inflacionário. Ainda não é o caso, mas já está no radar para a gente ficar de olho se a inflação não irá incomodar, ok? Porque a gente está num cenário contrário, a gente está com um cenário de alta do dólar, não alta do real. A gente está primeiro falando de valorização do real, queda do dólar. Os favorecidos são importadores, agências de turismo e controle inflacionário. Num cenário como esse, que não é o atual, quem são prejudicados com uma queda do dólar, valorização do real? Quem são prejudicados? Bom, se o turismo ao exterior é favorecido, o nacional é prejudicado. Se os importadores são favorecidos, os exportadores são prejudicados, como também a nossa agricultura, né? E a indústria brasileira. Então, num cenário de alta do real, queda do dólar, a indústria ela é prejudicada. No cenário atual, que é o contrário, é desvalorização do real, a indústria é favorecida, ok? Então a gente também faz o raciocínio contrário. No cenário atual de depreciação do real, aí a indústria brasileira ela é favorecida, as empresas exportadoras são favorecidas, então é só você fazer o raciocínio contrário aqui de ambos os slides. Teve alguns momentos de forte desvalorização do real e apreciação do dólar? Teve. Só em 99 a gente teve o dólar saindo de 1,21 para 2,08, quase dobrou. Imagina o dólar sair de 4 para 8, né? Nesta época, o Ibovespa caiu de 9 mil pontos para 6 mil pontos. Caiu bastante, caiu um terço. Imagina agora o Ibovespa sair de 115 mil pontos e cair para 80, 70 mil pontos. Isso em 99. Em 2008, a gente teve a crise subprime, o mercado acionário subiu de 2003 até meados de 2008, e aí bateu o topo histórico da época, 73.900, e caiu para 29 mil pontos. Mas os modelos econométricos estão cada vez melhores. A nossa bolsa ela voltou para esse patamar já no ano seguinte, em 2009, devolveu tudo. Mas durante a crise, o dólar saiu de 1,57, desculpa, 1,55 para 2,47, também uma forte alta. Por que que quando a gente vê fortes movimentos da bolsa para cima ou para baixo, a gente tem uma correlação do dólar inversa. Então, se a bolsa sobe, o dólar cai e vice-versa. Então, aqui o dólar e aqui a bolsa, nosso Ibovespa.
Deixa eu explicar um pouquinho a correlação do dólar com a nossa bolsa. Quando tiver feriado norte-americano, dá uma olhada na cotação das nossas empresas aqui em bolsa, dá uma olhada na movimentação do Ibov. Feriado nos Estados Unidos, a nossa bolsa perde volume. O estrangeiro ainda tem o maior poder do capital. Por isso que a gente tem também como visão que as nossas ações ainda não estão caras. A gente não teve uma forte entrada de capital estrangeiro comprando nossas empresas como aconteceu em 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. A gente ainda não surfou um boom, um ciclo de alta com a entrada de capital estrangeiro. Então, se tem feriado lá fora, nossa bolsa fica parada. Eles mexem ainda bastante, eles têm um grande poder aquisitivo. Então, a gente já percebeu. Desculpa, uma aguinha. Nossa, agora melhorou a voz. Vou deixar mais pertinho o microfone. Então a gente sabe que o dinheiro do estrangeiro é o que movimenta a nossa bolsa. Então, se nossas ações estiverem subindo forte, eles estão entrando aqui naquele dia e vão comprar nossas ações. Eles compram em real. Então, se eles forem comprar aqui as nossas ações, eles compram em real. Eles entram com dólar, eles vendem dólar, faz a operação de câmbio e compram nossas ações. Então, para a nossa bolsa subir forte, o dólar vai estar caindo. O dólar vai estar em queda. E quando ele sair, quando eles saírem, quando ele for sair da nossa bolsa, eles compraram as ações, eles compraram, eles entraram com dólar, venderam para comprar as ações. Aí lucraram, eles querem sair. O que eles fazem? Eles vendem as ações e para tirar o dinheiro eles compram dólar. Então, quando as ações caírem, o dólar vai estar subindo. Por isso que a maioria dos dias que a gente perceber o Ibovespa, que é a média das principais ações, nosso principal índice que representa 80% do volume negociado em nossa bolsa. Quando o Ibovespa estiver subindo forte, é bem provável que o dólar vai estar numa queda forte. Quando o Ibovespa estiver numa queda forte, é bem provável que o dólar esteja numa alta forte. Então tem muita correlação com esse fluxo do capital estrangeiro. Óbvio que tem outros fatores que interferem no câmbio, como eu já mostrei. Mas, via de regra, pensando na correlação com bolsa, ele apresenta bem esse movimento. Quem gosta de olhar o índice futuro e o dólar futuro, percebe que em vários momentos que o dólar faz movimentos mais agressivos no intraday durante o dia, por exemplo, se você pegar um candle de 1 minuto, aí você pega o dólar, ele explode por 10 minutos, você vai ver que o índice vai ter movimento contrário. É bem comum movimentos agressivos em certo curto espaço de tempo e você vê índice para um lado, dólar para outro. É bem comum. Então tem uma grande correlação. Em 2015 a gente também teve um momento ruim, né? Com tudo o que aconteceu, de vários fatores. Pessoal, aqui eu não tenho partido político, tá? Então, se em algum momento vocês perceberem se eu falei alguma coisa para um lado ou para o outro, eu estou tentando mostrar mais a visão do mercado, então tentar ficar neutro o máximo possível. Só que, por que eu falo que 2015 teve uma crise? Ah, porque teve golpe, porque não teve. Não, porque a crise a gente acompanhou na bolsa, tá? O Ibovespa ele saiu de 62.500 para 38.000, caiu 63%. E aí a gente percebeu logo a correlação inversa, índice para um lado, dólar para outro. Então o Ibov derreteu e o dólar saiu de 2,24 para 4,15, mostrando esse efeito gangorra. Gangorra, dólar para um lado, índice para o outro. Aumento do risco país, que também teve saída de capital estrangeiro. Então, uma série de fatores, mas essa correlação inversa ela é muito presente. Já foi até maior. A gente percebe que desde o ano passado para cá, essa correlação diminuiu um pouco, porque tem tido uma apreciação do dólar no mundo. No mundo. Então, está tendo essa corrente, né? Teve essa corrente de
apreciação do dólar no mundo. Então aí a gente percebe em vários momentos a bolsa subindo, o dólar subindo também, porque tem esse efeito da apreciação do dólar com a paridade das cotações de câmbio mundiais. Mas assim que der uma aliviada a apreciação do dólar no mundo, a gente vai voltar a sentir melhor essa correlação inversa da nossa moeda com o dólar frente aos movimentos em bolsa. Olha só como é bem comum. Nós temos aqui o Ibovespa contra o dólar. Então você vê muito claramente o Ibovespa, que é a linha azul. Então o Ibovespa com tendência de queda, o dólar em alta. Você vê quando ele começa a ter algumas viradas, aqui foi a crise de 2008, que o índice derreteu e o dólar explodiu. Então é um gráfico bem correlato, mas não diretamente, é inversamente. Bolsa para um lado, dólar para outro. Esse gráfico aqui, ele tem 10 anos. Aqui eu peguei também um outro período mais de perto, um período bem recorrente, que ficou bem correlato. O dólar está em vermelho, o índice está em azul. Você vê que é muito rápida a resposta. A bolsa para cima, dólar para baixo, ele dá uma correção na bolsa, o dólar responde. Aí volta tudo ao normal, ele volta ao normal. Então depois faz esse estudo, a correlação inversa é muito, muito forte entre dólar e índice. Vamos seguir aqui. Queria falar um pouquinho com vocês de commodities, como acompanhar, qual acompanhar o petróleo, como acompanhar o minério. E depois eu vou falar para vocês alguns setores que são favorecidos e prejudicados com a movimentação do índice, do dólar e dos juros. Eu quero passar para vocês setores defensivos, setores ofensivos. Quais são os setores e ações que numa alta do dólar você pode recorrer? O dólar está subindo, bolsa querendo corrigir, mas tem algumas ações, alguns setores que você pode correr para se proteger. Então vamos falar um pouquinho de commodities, falar um pouquinho também com maior propriedade desses setores e quero apresentar a vocês o índice do medo, que é o VIX, e falar também sobre beta. A gente está entrando em alguns conceitos mais avançados, com calma, sem muita pressa. Semana que vem a gente tem aulas de análise fundamentalista, para depois na sequência bastante aulas de análise gráfica, análise técnica, tá ok? Vamos parar aqui para quebrar uma nova parte de vídeo, mas eu vou ainda resgatar na aula 4, na parte 3, juros e dólar, para falar para vocês em cenários de alta dos juros, quais são os setores favorecidos, quais são os setores prejudicados. Também em cenário de alta do dólar, setores, empresas favorecidas e prejudicadas. Vamos falar de tudo, tá ok? Na sequência, a parte 3 para vocês. Valeu!